Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felix Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e enfim vamos descobrir o que tem em Stonehenge. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá pessoal, e assim como o Rei Arthur, nunca fugiremos, sempre enfrentaremos os perigos, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Fala pessoal, eu quero ver alguém vir falar que a monarquia é um regime zoado. Ah não, ah não, volta os Bragança de Orleans. Que isso, Fábio, não esperava de você. Cara, mano, você não leu essa história não? Bom, hoje a gente vai falar aqui de uma monarquia que pelo menos tem conduta, né? Tem um código de ética muito firme. Dá a cara a tapa, né? E eu vou adiantar pra vocês que pra mim foi a leitura talvez mais prazerosa do ano, cara. Vamos falar de Camelot 3000. Ah, que bom que você curtiu, Diego. Ficou muito contente. Eu amei isso aqui, Ficou cara. muito contente mesmo, mano. Eu amei, cara. Aventurinha deliciosa. Muito boa, né? E também, né, feita por dois mestres, né? Mike Barr e o nosso velho conhecido aqui, o Brian Bolland, né? Que apareceu em Piada Mortal. Com isso, a gente já vai ter abordado aí as principais obras do Brian Bolland em quadrinhos. De longe, os trabalhos mais famosos dele são Camelot 3000 e a Piada Mortal. Ele tem uma passagem legal no Juiz Dredd também, né? No começo. Ah, sim. Ele tem a carreira... Bom, sendo inglês, né? A carreira dele começou lá na 2000 AD, fazendo Juiz Dredd e outras coisas. Mas assim, ele é... Fora esses trabalhos, ele é famoso pelas capas que ele costuma fazer. Acho que como capas paga mais do que páginas de quadrinhos, ele acabou se especializando em fazer capas. Então ele fez muita capa para DC. As capas do Homem-Animal, ele fez várias, do Batman também, muitas outras. Então ele é um capista assim bem famoso. Muito bom saber, viu? E de um estilo bem próprio também, né? Você olha assim um desenho, é fácil reconhecer que é dele. Confesso que eu achei esses desenhos bem diferentes da Piada Mortal, viu? São bem diferentes mesmo. Mas que conversam, assim, era o necessário para essa obra, que ela tem aquele tom mais épico. Então eu peguei mais uns quadrinhos clássicos, eu encontrei uns traços mais clássicos aqui. Sim. É um tom mais aventureiro, assim, né? É um traço aventureiro dos anos 80, né? E assim, já que a gente falou um pouquinho sobre o Brian Bolland, o roteirista dessa história, o Mike Barr, ele é famoso por algumas histórias do Batman. Dentre as histórias, ele fez a Batman Ano 2, seria a ideia para ser uma continuação do Ano 1 do Frank Miller. Ele fez a Batman Ano 2, que eu acho bem ruinzinha, para falar a verdade, mas inspirou uma coisa muito legal, que é aquele filme da série Batman animada, A Máscara do Fantasma. Esse filme é muito bom, apesar de ser inspirado em um quadrinho bem ruim. E o outro quadrinho do Batman que ele é famoso é o Filho do Demônio. Ah, legal, esse eu conheço. E assim, por muito tempo foi considerado um Elseworld porque bom, Batman tem um filho nessa história. Aí só anos depois, quando o Grant Morrison resolveu usar o filho dele já crescido, que essa história passou a valer dentro do canon do Batman. Então são dois autores assim muito importantes. Que tem um vínculo com um dos personagens mais importantes da DC também, né? Que é o Batman. É verdade, curioso, né? É legal, assim, pensar hoje, lendo o Camelot 3000, a gente tem uma impressão de que ela poderia ter sido escrita ontem, sabe? Nossa, de tão cara, atual que tem os temas que eles debatem. E assim, só que é doido pensar que ela saiu, né, em 82. Sim. E ela tinha, e ainda estava em vigor aquela besteira, né, do Comics Code Authority, né, Pois que é, cara. era um órgão que regulava, né. E eu pensei, mano, como é que saiu uma história falando sobre temas tão delicados passar pela censura dos quadrinhos? Nessa época, apesar do Comics Code Authority
ainda existir, bom, na verdade o Comics Code Authority foi até depois dos anos 2000. Ele já não era tão respeitado, já não era tão forte quanto foi em anos anteriores, década de 60, 70. As barreiras do Comics Code Authority já vinham sendo quebradas repetidamente, tanto pela Marvel quanto pela DC. E essa história, assim, tem um outro ponto importante. Em 82, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o mercado de quadrinhos norte-americano estava indo pro buraco. Assim, quadrinhos em banca simplesmente não vendiam e as editoras perdiam muito dinheiro colocando quadrinhos em bancas. Sim, falando bem brevemente, tá? Surgiu uma outra forma de vender quadrinhos que era o que eles chamavam de mercado direto. Que consistia no quê? Os quadrinhos não iriam para uma banca, iriam para uma loja especializada em quadrinhos. E o dono dessa loja especializada em quadrinhos, ele não ia pegar os quadrinhos da editora, vender o que pudesse e depois ele ia retornar esses quadrinhos para a editora. Não, o dono da loja de quadrinhos, ele ia comprar os quadrinhos da editora. Ponto final. O que ele conseguisse vender era dele. Se ele não conseguisse vender, ele ficava lá com o quadrinho guardado. Não era consignado, né? Como até hoje é usado isso, né? Sim. No Brasil é de longe, até hoje. Assim, o que a gente tá vendo no Brasil agora, nos Estados Unidos, aconteceu no começo dos anos 80. Pra você ter uma ideia. Pois é, né? E assim, Camelot 3000 foi uma das primeiríssimas séries da DC que foi vendida exclusivamente no mercado direto dos Estados Unidos. Ela não foi para as bancas. Nossa, que interessante, Fábio. Eu não sabia, achei que era de banca. Foi lançado em 12 fascículos, mas iam direto para as comic shops. Que legal. Era até uma aposta, né, Fábio? Porque eles falaram assim: a gente vai fazer aqui em 12 edições, ou seja, um ano, rapidão. Se der certo, continua, senão a gente para. Só que ela durou 3 anos, né? Por conta do Bolland. O Bolland tem esse desenho rebuscado, assim, não é? Demora pra caramba. E também é um dos motivos pra ele focar em fazer capas. Deixa o cara fazer a capa, enquanto outros caras vão desenhando mais rápido aqui pra sair, né, a história. Pois é, né? Mas uma outra característica acerca dessa história era o seguinte. O Mike Barr é um escritor americano. E o Brian Bolland é um desenhista em inglês. Então, assim, tinha um oceano de distância entre os dois. E o Bolland estava desconfortável em fazer o desenho e passar para outra pessoa fazer a arte final. Porque a arte final tinha outra pessoa. Então, o que ele fez aqui? Ele carregou tanto no nanquim, tanto no traço dele, no traçado, para deixar pouco espaço para a arte finalista alterar a arte dele. Então, assim, ele acabava demorando ainda mais. Caraca! Uma marca, né? Tipo, vai ser assim. Vai ser assim, você não vai mudar. Algo desse gênero. Não, e também é fundamental a gente ter um profissional inglês aqui, até porque a gente tá falando assim, talvez o principal herói, né, digamos assim, das lendas britânicas aqui, que é o Rei Arthur. É verdade. Sim, verdade. cara. E agora uma curiosidade. Esse é um dos primeiros, assim... falando rapidinho do lançamento no Brasil, Camelot 3000 começou a ser lançado, foi lançado a primeira vez no Brasil, ainda na década de 80, em uma revista mix da editora Abril chamada Heróis em Ação. E os capítulos eram lançados nessa coleção. Cheia de cortes, texto alterado, coisa da época, né? Acho que a série fez sucesso. Alguns anos depois, em 88, 89, a editora Abril relançou a saga em formatinho ainda, mais em uma minissérie em 4 edições. Agora sem cortes e um pouco mais ajeitadinho. E meu pai tem, na verdade, essa coleção. Então, assim, eu tive... Essa é uma revista que, assim, desde que eu entendo por gente, eu tenho contato com essa história. Que da hora, Fábio. Eu já li ela várias vezes. E foi o primeiro contato que eu tive com as lendas arturianas. Nossa, que então, da assim, hora, Fábio. as coisas que eu aprendi de Rei Arthur, essas coisas, eu aprendi aqui. Nossa, que demais. Caramba, cara. Então, pra ele, o Rei Arthur era uma história futurística. Né? Não chegava tanto, né? Tinha alguma noção, mas foi aqui que eu aprendi que, tipo, havia um triângulo amoroso entre Arthur, Guinevere e Lancelot. Embora a gente falou um pouco por cima, vale a pena a gente falar por que a história se chama Camelot 3000, né? Ah, que, verdade, assim, hein? Que, bom, a gente vai ter aí, né, sem entrar muito em spoilers inicialmente, mas a gente vai ter aí a grande sacada dessa história que, embora seja aquela historinha clássica da Távola Redonda, do Triângulo Amoroso
enfim, né? Toda aquela parte da mitologia que a gente já conhece, mas ela é ambientada no século 30, né? E diferente de Drácula 3000, esse é bom, tá, gente? Caraca. O cara foi no Drácula Que 3000, velho. relação, né, velho? Ah, Fábio, aqui a gente sempre tem que usar os nossos artifícios, né? Mas posso garantir que essa história é boa, tá, gente? Caramba, enfim, né? Bom, eu comecei a falar dos lançamentos e eu parei quando eu comecei a lembrar da minha infância, mas continuando, depois de 88, passou muitos anos até que a editora Mitos trouxe esse material de volta. Acho que o ano foi em 2005. 2005. Isso, 2005. E, bom, aí a editora Mitos já trouxe um encadernado em capa cartão, com a coleção completa, e um encadernado muito caro. Eu acho que na época foi o quadrinho mais caro, onde eu tinha gasto mais dinheiro até aquele momento. E eu já ouvi falar que o material também não é tudo isso, né, pelo valor. Não, por exemplo, o meu tá com as páginas todas descoladas aqui. Nossa, não deu aquele acabamento que a história merecia, né? E aí depois a Panini relançou com toda a pompa e circunstância, né, que o material merecia. Capa dura, papel couché, etc e tal. E se bobear até mais barato do que eu paguei no encadernado da Mitos, cara. Ou você tinha mais dinheiro agora, né, Fábio? Não, eu não comprei o da Panini, eu fiquei com o da Mitos. Eu já tinha gastado uma bala nele. Tava pagando o boleto até agora. Tô pagando os boletos ainda. E ainda tá em promoção na Amazon, tá, gente? Se alguém quiser comprar, tem promoção na Amazon ou o da Panini, viu? Gente, vale a pena, viu? Um detalhe sobre os lançamentos é que a primeira versão que saiu aqui no Brasil, ela foi toda censurada, né? Porque, diferente do que acontecia nos Estados Unidos, que, como o Fábio falou, estava mais branda, digamos assim, né, o selo lá de censura, aqui no Brasil ele foi censurado pelos editores, né? Então, os principais temas não chegou no primeiro momento aqui pra gente. Caramba, hein, mano? Caramba. Assim, é compreensível. Bom, assim, até certo ponto é compreensível essa censura inicial, porque essa história foi lançada dentro de uma revista Mix, onde saía junto com as histórias dos Super Amigos, pessoal. Assim, crianças liam, compravam essa revista. Convenhamos que foi um erro, assim, né? Foi um erro de juntar material que não deveriam, né, velho? Era aquele negócio, ou botava ali, ou não lançava. Perfeito. Então, assim, era aquele negócio, ou botava ali com a censura, ou não ia ter material. Ah, não, aí a gente tem que entender mesmo. Aí eu vou entender, a gente tem que se colocar no lugar e falar, cara, ainda bem que foi lançado. É melhor alguma coisa do que nada, né? Pois é, ainda bem que foi lançado, ainda que tenha sido alterado, cara. Era melhor do que não ter. Mas vale a pena receber pela metade? Cara, do que nem ter contato com isso, vale? É mesmo? Caramba, É cara. que é um negócio interessante que o Fábio até comentou, que por exemplo, aqui no encadernado da Panini eles já botam como sendo história desaconselhável para menores de 18, né? Perfeito, já chega ali, né? Já chega na pedrada. E aí você pensa isso, na década de 80, né, cara? Tipo, não tinha o mercado que a gente tem hoje, né? Não, Sim. E a gente também tá falando que de 30 anos de diferença, Sim. né? Nossa, é outro mundo. Mas assim, só trazendo rapidinho para uma comparação. A gente já falou disso no episódio do Demolidor, A Queda de Murdoch. Isso é fato conhecido. A última história da Queda de Murdoch mostra a Karen Page segurando uma seringa prestes a enfiar nas veias. Quando chegou para essa história sair pela primeira vez pela editora Abril, o pessoal falou, isso aqui tem uma clara alusão às drogas, não publica a história. O que os caras iam fazer? Não ia publicar a última história da Queda de Murdoch? Complicado, né, Eles cara? alteraram o quadrinho e trocaram a seringa por uma navalha. Publicaram a história. Não, isso é um detalhe que não altera o conteúdo. Ela ainda tava lá, assim, mantinha o seu sentido, perdia a sua força. Mas aqui, cara, você vai tirar 2, 3 arcos de personagens importantes. Mas foi só a pederastia que foi cortada. A pederastia. Então tá bom, né? Falando com essas palavras aí de advogado, tudo bem, tá tudo certo. Não, assim, beleza. Não, talvez tenha tido mais alterações do que o exemplo que eu trouxe pra comparar. Possivelmente sim, e talvez tenha tido alterações em roteiro. Mas, de novo, é melhor do que não ter a história publicada. Pelo menos na minha opinião. Não, entendo o seu ponto.
Mas ainda bem que os tempos mudaram e agora a gente tem classificação, e mesmo que saia só para 18 anos, prefiro esperar mais um pouco e conhecer a história completa, com certeza, né? Não, com certeza. Qualquer um. Assim, se eu tiver opção, tipo, não conhecer a história completa e conhecer picotada, com certeza vou conhecer a história completa. Mas se conhecer a história completa não é uma opção, cara, beleza, me dá o censurado aí. Pois é. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, não temos recado hoje. O que tá acontecendo, hein? Caramba, e olha que o grupo dos nossos padrinhos bomba, hein? E as mensagens? O pessoal gosta de comentar, de falar. Bom, vocês poderiam comentar aqui dentro, né? Pra gente trazer aqui pra todo mundo que escuta nossos programas também poder escutar uma opinião diferente. Seria bem bacana. Talvez eles não saibam como é que manda aqui, né, gente? Então eu vou reforçar. Pessoal, se vocês quiserem participar do nosso programa aqui, é muito simples. É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp, que é o 11 962449417, ou mande um e-mail para contato@hqueiros.com.br. Ô Fábio, você comentou sobre o grupo bombar e tudo mais, mas que grupo é esse que você está falando? Esse é o nosso grupo secreto do WhatsApp. Quando a pessoa adere ao nosso plano de apadrinhamento, a partir de R$5 ele já tem acesso ao grupo secreto do WhatsApp e também ao link com os nossos episódios secretos, que já passaram de 60. Já passaram de 60, sim, né? E se você tá ouvindo aí, quer participar desse grupo, quer ouvir episódios secretos, ou seja, 2 episódios, né, por semana aqui, é só ir lá no Catarse ou no PicPay, pesquisa por HQueiros e conheça nossas recompensas. A partir de R$1 você já consegue ajudar a gente, e a partir de R$5 você já tem acesso a esse grupo e também aos episódios secretos. Mas caso você não esteja no momento para apoiar a gente, você também pode entrar num outro grupo com a gente. Temos um grupo aberto lá no Telegram que também bomba, né, pessoal? Com certeza. Estamos cheios lá de gente querendo trocar ideias sobre quadrinhos, receber indicação, dar indicação. Então, se você está procurando novos amigos, procurando um local, gente do bem lá, trocando ideias, vai lá na bio do nosso Instagram, lá tem o link para você ir direto pro grupo, ou pesquisa por HQueiros no Telegram também, que você vai achar facinho e bem rápido. Bom, vamos pagar nossa recompensa para os padrinhos aqui e citar os nomes no programa? Bora lá! Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não fazem parte da recompensa de ter o nome citado aqui, nosso muito obrigado também. Bom, chega de história, vamos agora lá para o ano 3000, ver o que aconteceria se Rei Arthur e toda a sua tábua redonda chegasse no mundo invadido por ETs. Bora lá! Bom, a história começa exatamente aí. A gente tá no ano 3000 e o mundo foi invadido por ETs. Que loucura, hein? Pois é. E só pra variar um pouquinho, os ETs adotam o epicentro do ataque em Londres. Algo que só acontece, algo que até então só havia acontecido nos episódios do Dr. Who. Ah, com certeza. Estamos acostumados a Nova York, né, cara? Isso já foi uma grande diferença. Sim, é sempre Nova York ou Tóquio, né? Ver outra capital ser destruída e na vida real Paris, né? Não vamos esquecer, mas... Sim. Verdade. É até legal ver uma variação aqui, né? Mas, bom, não podia ser diferente, já que a gente vai falar de uma história abordando o Rei Arthur. Pois é. Bom, a gente já começa logo no início com a ação comendo solta. A gente tem aí o Tom Prentice, cujo sobrenome dele provavelmente é para deixar claro que ele vai ser um aprendiz do Rei Arthur. Ele está fugindo e ele acaba saindo em meio que um sítio arqueológico. Ele está fugindo dos ETs e ele se depara com uma lápide. E tentar remover essa lápide, a lápide acaba abrindo. E de dentro dela sai um mito. A lenda, né? Tem que completar, porque só mito normalmente dá medo, viu, Fábio? Não, mas essa era a minha intenção. Cara, sai a lenda, o Rei Arthur. Carne e osso, Vivinho da Silva, né? E já chega a descer uma porrada nos ETs, né, cara? Sim, cara. Isso aqui é uma figura das lendas, né? Então ele já chega assim, todo íntegro, forte, com a espada e tudo mais, com a Excalibur, e resolve.
E aí, né, o nosso protagonista fala, eu acho que eu vou ficar junto dele, hein? Acho que é uma boa, né? Acho que eu vou me dar bem, né? Vou acompanhar esse cara aqui, esse doidão que saiu daqui da lápide. Acho que aqui também é engraçado, né? Porque, bom, até então a gente não tinha sido localizado, né? Entre aspas, com o porquê que ele estaria lá, né? E aí quando o Tom fala pra ele que ele tá no ano 3000, ele fala, por Jesus, né? Jesus, né? Pelo menos aqui. Que é aquele latim, né? E ele fala, né? Parece que eu dormi um pouco a mais do que eu deveria, mas pelo menos a minha ferida que o Mordred tinha feito cicatrizou, né? Então, tipo, a gente meio que entende que todo o nosso arco clássico das lendas do Rei Arthur aconteceram, né? Tá sendo respeitado nessa história e Exatamente. Tem muitos easter eggs, inclusive, disso. Putz, demais, cara. Como eu falei, eu aprendi sobre as lendas arturianas, principalmente lendo essa história. Cara, eu acho que um ponto legal pra destacar aqui é o visual dos personagens, pelo menos dos personagens principais que vão sendo ressuscitados. O Rei Arthur, assim, ele tem um visual de super-herói aqui. Ele tá sempre vestindo lá a túnica vermelha com cota de malha amarela e uma capa azul. Assim, você não vê ele vestindo outra roupa. E isso mesmo acontece com os outros personagens. Muito legal, né? Com o Lancelot, com a Guinevere, com o Percival. Então, assim, acho que talvez foi uma saída. Porque na época eles pensaram, pô, beleza, eu vou fazer essa história aqui, ela é um pouco mais adulta do que demais, mas eu vou vender pros meus fãs de super-heróis. Então vamos dar um visual que eles possam se relacionar. Você falando isso, né, Fábio, realmente eu não tinha me tocado disso. Mas até quando a gente vai ver agora, né, nos próximos passos da história, né, que tipo assim, embora o Rei Arthur ele voltou no corpo dele, o resto da Távola Redonda, ela sofreu reencarnações, né? E quando a pessoa se torna o elo do passado, é como se realmente ela tivesse aí, né, o despertar da identidade secreta, né? Meio que assim, eles continuam sendo as pessoas que eles eram antes, mas eles se lembram da vida passada e se portam como tal, né? Exato. Alguma coisa assim. Bom, só dar prosseguimento aqui na história, né, rapidinho. Cara, e eu acho que isso daqui também não dava como a gente deixar de falar, né, cara? Que assim, beleza, vamos procurar Merlin, né? Mas aonde que Merlin podia estar, né? Em Stonehenge, né? Assim, acho que aqui ele brinca muito com realmente o grande monumento aí, né? Se bobear, acho que é um dos maiores monumentos da nossa história, né? Sim. E vai saber se não foi Merlin mesmo que construiu. Cara, aquele negócio de ser um relógio perfeito, né, tal, né? E uma característica aqui que sempre me deixou meio curioso sobre Merlin é que nessa história é dito e redito várias vezes que Merlin é o filho do demônio. Sim, eu reparei isso também, Fábio. Pensei assim, aí, beleza, eu nunca vi esse tipo de referência em nenhuma outra história, até porque Merlin seria, talvez pelo menos o Merlin da lenda, seria um druida. E assim, druidas não tem nada a ver com demônio. Druidas seguem religiões pagãs, que não é cristão. Mas assim, não por isso seja o filho do demônio. Então eu sempre fiquei bastante curioso. Como é que Merlin aqui é referenciado como filho do demônio? Eu acho que isso aqui é uma demonstração do nível de amizade que o Arthur tinha com Merlin. Homem, quando encontra um amigo, fala, e aí, filha da puta? E aí, seu desgraçado? Eu acho que esse só foi um jeito de cumprimentar o Merlin. Ai, meu Deus. Seu filho do demônio! Pode ser. E aí, acho que até é engraçado que você falou sobre pagão, né, Fábio? Porque, assim, na grande Idade Média, o que não era o paganismo se não fosse o culto ao demônio, né? Na cabeça dos cristãos, né, Fábio? Talvez pode ser que tenha nascido talvez alguma parte da mitologia daí, né? Provavelmente. Eu acho que essa HQ tem tanta referência às lendas que isso aqui não pode ter sido assim gratuito. Deve ter saído de algum lugar. Mas eu sempre fui curioso pra saber de onde saiu isso. Você já chegou a ler já? Aquele livro clássico lá, A Morte do Rei Arthur e tal. Nossa, nunca li, mano. Não. Eu li As Brumas de Avalon. Que o pessoal fala muito bem, mas eu também nunca li, só assisti o filme. Cara, eu li aquele livro que... Putz, O Rei do Inverno. Eu esqueci quem é o autor.
Mas é uma trilogia que chama As Crônicas de Arthur. Bernard Cornwell, não é? Bernard Cornwell, isso. Tá, não. Eu tô falando mais do clássico mesmo. Às vezes pode estar lá, né, Fábio? Pode estar. É porque, assim, na verdade, as crônicas arturianas, elas são divididas em várias lendas. Por exemplo, eu já li que aqui a gente fala de Percival e a busca do Santo Graal, né? Por exemplo, acho que foi muitos séculos depois que Percival começou a ser considerado um dos cavaleiros da Távola Redonda, por exemplo. São muitos contos, muitas lendas separados de cavaleiros que acabou sendo juntadas em uma coisa só com o decorrer dos séculos. Que eu acho que assim, né, se a gente for participar dessa parte de histórias e lendas, meio que toda a parte da mitologia do Rei Arthur tá pra mitologia anglo-saxônica, assim como Zeus e o Panteão tá pra mitologia grega, né? Sim. É muita história, uma em cima da outra, né? Eu vi que foi um livro de 1400 que juntou essas lendas e é ele que deu esse start nessa imagem do Arthur que a gente conhece hoje. Mas é incrível o número de pessoas que acham que o Rei Arthur realmente existiu, né? Sempre, né, velho? Tô lendo aqui que parece que tem algum poeta aí que realmente pegou a história e nessa história ele era meio que a cria do demônio mesmo. Legal. Meu, isso, como você falou, tá recheado de referência e agora é ir atrás, né? Sim. E até conexão com o Cálice Sagrado. Que beleza. É muito legal. Só mais uma curiosidade rápida que eu tava comentando sobre as roupas e etc. Eu comentei que o Rei Arthur tem um visual de super-herói. E olha só, reparando aqui nele, as roupas dele são vermelho, azul e amarelo. São as cores primárias. As cores primárias costumam ser subliminarmente associadas ao herói. E as cores secundárias costumam ser associadas ao vilão. Então, se a gente pensar, por exemplo, os aliens aqui são verdes. Sim. Verdes e roxos, se não me engano. Enquanto o Rei Arthur, o grande herói, só tem as cores primárias. Que interessante, isso é algo né? interessante de se ver. E se a gente for analisar direito, muitos dos heróis que a gente acompanha seguem esse padrão, né? Uhum. Faz todo sentido, né? Até porque esse conceito de usar cores primárias é que quando você quer dizer que ela se somando tem que gerar uma nova, né? Então talvez o vilão seja o resultado de alguma outra coisa, né? Sim. Nunca nada tá gratuito, né? Ainda mais em quadrinhos. Uhum. Nunca. Cara, seguindo a história, a gente vê que Arthur passa a buscar Excalibur. E, Excalibur acaba ressurgindo enfiada na pedra no meio do prédio das Nações Unidas. É interessante porque aí mostra outra coisa também, né? Que eles encontram Excalibur dentro de uma fábrica, só que mesmo assim ela não vai pra mão dele. Por quê? Porque o Arthur tem que tirar ele da pedra no meio do, entre aspas, né? Império atual, né? E aí o Império atual seria dentro da ONU, né? Um detalhe importante, eu acho legal, que quando aparece a espada, tem lá um repórter falando assim, não, porque os parlamentares estão aqui há dias para decidir o que eles vão fazer, e a decisão deles foi fazer uma censura severa aos alienígenas, né? Tipo, pô, meu, e aí? Não, assim, tava faltando um homem de ação nessa história, né? Tava faltando alguém ou tava faltando um mito, né, pra entrar e resolver, né? Enfim, Arthur tira a lâmina da pedra, né? Replicando aquela cena famosíssima, né? Famosíssima, né, cara? E é bonita, né? Bonito, tá bem retratado aqui. E aí ele dispara um feitiço que vai despertar os demais cavaleiros da Távola Redonda. Assim, mexe um pouco também com a questão de reencarnação, né? Que nossa, total, total. Eu penso que é um pouco complexo como o Fábio falou, né? Pra aparecer em gibis no meio de histórias infantis ali é meio complexo mesmo. Não, eu acho que a maturidade ainda tava carente disso daí, né? Sim. Reencarnação, tudo bem, mano. Isso aqui vai ter um negócio bem mais pesado ainda que... Sim, começa com a reencarnação. Começa com a reencarnação, né? Mas... também é importante pensar que ela poderia caber num selo Vértigo, né? Mas ela não existia na época, né? Não, mas assim, essa história foi meio que uma das precursoras, digamos assim, da invasão britânica. Legal. O Brian Bolland foi um dos primeiríssimos artistas a
a trabalhar para uma editora nos Estados Unidos. E assim, depois dele vieram muitos outros, né? Inclusive os roteiristas, o Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, etc., que aí assumiram diversos títulos da DC e aí esses títulos acabaram sendo unidos em um selo, que foi o selo Vértigo, mas sim, isso aqui poderia muito bem estar dentro desse selo. Foi um pré-Vértigo, digamos assim. À frente do seu tempo, né? Já que você falou em Vértigo, eu lembrei de algo que eu ia falar no nosso prefácio aí e acabei esquecendo. O Mark Barr, ele tinha a ideia para esse plot aqui de histórias desde 1975. Ele apresentou para a DC, da primeira vez, ele chegou a apresentar acho que algumas vezes a história para a DC não aceitou. Aí ele levou para Marvel. E a Marvel aceitou para lançar em uma daquelas revistas do formato magazine, que é o mesmo formato o formato clássico da Espada Selvagem de Conan, em preto e branco. Só que aí por algum outro motivo a história acabou não saindo. E aí no ano seguinte ele levou para DC de novo e dessa vez a DC aceitou. Caraca, assim, Fábio. Sinal dos tempos, né? Tipo, as mentalidades estavam evoluindo, né? Ainda bem que ele tentou de novo, né? Ainda bem que não desistiu. Bom, seguindo com a história, aí a gente vê eles partindo para despertar os Cavaleiros da Távola Redonda. A primeira é a rainha do Rei Arthur, a Guinevere. Logo em seguida é o Lancelot, que é um baita de um ricaço nessa história. Tem até um satélite particular. E a gente conhece também a vilã, né? A vilã dessa história. Morgana Le Fay, isso aí. E a vilã que tá por trás da própria invasão dos alienígenas, né? Então, Sim. meio que tá tudo ligado aqui. Então, assim, e também a gente vê que o Lancelot paga de amigão, né? Do Rei Arthur, etc. Mas logo ele começa a dar em cima da rainha. Eu acho engraçado aqui, né? Porque, assim, embora eles tenham consciência de tudo que eles passaram na antiga Távola Redonda, eles ainda têm os mesmos instintos, né? Ele ainda fica entre o Rei Arthur e a Guinevere. Ele fala, não, eu não quero, né, falhar com ele de novo. E a Guinevere fala, não, mas se você não falhar com ele, você falha comigo, né? Porque eu também te amo. É uma situação bem complexa, né? Sim, eles são reféns dos próprios destinos, Sim. né? Algo do tipo. Mas, cara, nessa parte eu acho que esse roteiro é brilhante, porque qualquer cara. deslize pode aparecer que o Lancelot é um safadão, Sim. a Guinevere não vale nada. E não é assim, cara. A gente vê que o Lancelot é um cara tremendamente honrado. Com apesar certeza. disso. E a Guinevere também. E assim, né? Já que a gente já entra também nesse assunto, né? Cara, a reencarnação do Tristão é numa mulher, né? E aí começa, assim, a grande parte até bem pra frente, né? Que é tratar sobre... Ela não se identifica como mulher, né? Isso eu achei muito legal, assim. Muito legal mesmo, assim, você pensar que é uma obra dos anos 80, né? Comecinho dos anos 80 e tratando de transgênero. É bem aquela... A Wanda, né? Ao contrário, mas no mesmo sentido da Wanda do Sandman, né? Ah, legal, verdade. Eu tô com WandaVision na cabeça. Porque aqui o personagem ele não se reconhece no corpo em que ele nasceu, né? A cabeça dele é do Tristão, o homem lá, o cavaleiro, só que agora ele tá no corpo de uma mulher e ele fala, não, cara, eu sou um homem, cara, eu não quero esse corpo, eu não pertenço a ele. Caramba, que avançado. Assim, é avançado, digamos, sempre existiram pessoas com esse sentimento e viveram, muita gente viveu e morreu com essa angústia a vida inteira. Assim, sim, que bom, cara, que agora eles têm um pouco mais de espaço para falar. Mas aqui, como o Fábio disse, no começo dos anos 80 já tinha alguém apontando e falando, olha, gente, existe esse problema e para vocês parece fantasia, mas não, tem uma galera angustiada aí, querendo ser aceita, né, digamos assim. Não, porque assim, está no corpo de uma mulher, mas pô, se olha no espelho e se enxerga como um cara fortão, de bigode. É complicado. É complicado. E curioso, né, porque quem traz essa personalidade dela à tona é o Tom, bem no dia do casamento dela. Então, assim, em vez de se casar, ela descobre que na verdade ela era um homem em vida passada e pensa como um homem. Sem contar que o Tom ainda se apaixona por ela, né, cara? Pra complicar ainda mais. Meu Deus, mais isso, né? Meu Deus. Assim, pra fechar, esses são os principais Cavaleiros da Távola Redonda, né? Bom, também temos o Percival, que é um chamado Neo-Humano, que é, praticamente um incrível Hulk, sem mente, mega forte, gigantesco. Mas pra mostrar que
isso é outro ponto pra mostrar que a sociedade tá bem deturpada, né? Porque, tipo, quem eles julgam como se fosse a cadeia deles, né? Quem eles julgam simplesmente como carne, né? Eles vão lá e transformam em neo-humanos, né? Pra servir como exército do governo. Mano, isso já é um bagulho bem absurdo. Assim, o bagulho já é bem de uma sociedade autoritária, né? E assim, os demais cavaleiros não têm tanta importância assim. Eles são o Kay, o Galahad e o Gawain. O que é interessante, né, Fábio? Pra deixar aquele dubianismo que ele também é o irmão do rei, né? Ele é tipo lá meio Loki, né? O Kay acaba levando a história um pouquinho pra frente, né? Ele funciona... E eu vou ser sincero que eu não me lembro da parte do rei Arthur se ele tinha realmente o irmão, mas eu acho que tinha. Tinha porque, bom, eu comentei que eu aprendi sobre lendas arturianas lendo esse gibi, né? Mas eu também aprendi muito assistindo aquele filme da Disney, A Espada Era Lenda. A Espada Era Lenda. E o Kay aparece nessa animação, ele é o irmão do Arthur. Ah, então. Bom, eles se reúnem lá em volta da Távola Redonda, eles logo partem pra ação, cada um naquele visual que eu já comentei, meio super-herói, tipo, eles não tiram as roupas dele nem pra ir no banheiro, e aí eles são atacados por uma frota espacial e logo se é visto que a Morgana ela tem um aliado que é o secretário de Segurança das Nações Unidas, que é um rapaz chamado Jordan, que, assim, ele tem total interesse em acabar tanto com o rei Arthur quanto com os líderes dos países vizinhos, porque ele tem algum plano de dominação mundial. Ah, clássico, né? Clássico. Todos têm, né? Bom, e a história vai seguindo. Em meio a provocações, a situação do Tristão estar em corpo de mulher... A gente também descobre que a Morgana ela tem uma espécie de infecção nas costas, né? Uma pereba, né? A pereba tipo isso, né? Pode se chamar de pereba. Alguma coisa que incomoda muito ela e que ninguém pode encostar, que ela é altamente contagioso, né? Então ela é um lance que ela quer também se livrar. A gente estava falando sobre entrar em ação. Eu queria só para deixar registrado o quão poderoso é o rei Arthur cortando a asa de uma nave, hein? Mano, o rei Arthur não, a Excalibur, né? Ah, é verdade, é verdade. A Excalibur aqui tá cantando aqui. Nossa, tá, velho, tá mesmo. Coisa linda, coisa linda. E também, pra deixar claro, o Fábio falou que os personagens não tiram a roupa, mas tiram sim, cara. O Lancelot e a Guinevere aqui mais de uma vez. Mas é quando eles estão eles não estão como super-heróis, eles estão como seres humanos, entendeu? Aí tudo bem. É verdade. Na identidade secreta deles, né? Não, eu vou ser sincero que assim, eu não entendi. Tem uma parte do plot que me deixa bem pé da vida com o Merlin. É o Arthur vai falar pra ele, então, Manolinho, o Lancelot tá dando uns cutucos aí na Guinevere. O que eu posso fazer? Né, eu ainda sou... Eu não casei com ela. Aí o Merlin, então casa com ela. Casa com ela e depois mata os dois, tipo, what the fuck? Tipo assim, ó, é algo do tipo assim, ó, você só vai ter os chifres depois que você oficializar a relação, tá ligado? Uma coisa assim. Não, mas pera, é porque você tem que casar pra manter o ciclo. Cara, não! Tipo, você sabe que a Guinevere não gosta de você, que a Guinevere gosta do Lancelot, então fica de boa. Não, sejamos justos. A Guinevere gosta do Arthur. O problema é que ela gosta dos dois. Isso aí também, né? Tem que escolher um, né, gente? Sim, concordo. Mas, ai, meu Deus. É aquilo. Eu só tô pontuando isso pra não deixar claro que a Guinevere é só uma safadona enganando o rei. Não é. Mas, enfim, no meio de tudo isso a gente também tem Tristão sendo tentado pela Morgana a trair a Távola pra recuperar sua forma masculina. Sim. E eu acho esse um outro plot que eu acho muito legal, né, Fábio? Porque, assim, para a Morgana conseguir o que quer, ela reencarna a Isolda, né? Que era o amor proibido de Tristão. E ela dá a entender que ela não liga do Tristão estar num corpo feminino, né? Isso eu acho muito legal, assim. Porque, novamente mostrando um texto bem pra frente do tempo de criação do texto, né? Só que o Tristão se cobra disso, né?
o Tristão fala, não, ela só vai poder me amar quando eu for um homem, né? Isso eu acho muito legal, assim, muito legal, que é realmente, assim, a maior cobrança vem do próprio Tristão. E eu acho que isso reflete bastante nas discussões que se tem de transgênero atualmente, Sim. onde a questão da pessoa se enxergar sob determinado sexo vai muito além de gostar de pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Com certeza. Assim, o Tristão tá claro ali, gosta da Isolda. E ponto final, não é o caso de tipo, não, eu gosto de mulher, tal, etc. Não. Só que ele próprio se enxerga como um homem. Então ele quer ser um homem, ponto final. Isso vai muito além de interesse sexual e afins. Cara, essa é uma história com um roteiro assim, muito à frente do seu tempo. Acho que Sim. muito à frente pros dias de hoje, se bobear. Sim. Não, pros dias de hoje ainda vai chocar, tá? Ainda é capaz de fechar a Bienal do livro pra não deixar vender o quadrinho. Verdade. Ainda é capaz, cara. Cara, isso aqui é muito mais pesado do que aquela HQ que fechou a Bienal do livro, cara. Não é? Nossa, Isso Então, aqui é muito mais pesado. Com certeza. exato. Bom, sim, bom, e o casamento vai acontecer, né? Como você falou, em uma tentativa vã de impedir o adultério de Lancelot, da Guinevere com Lancelot, o Arthur acaba casando, o Arthur casa com ela, e só que durante o casamento existe um atentado e a Guinevere morre. Sim. E aí o Lancelot, com o puro poder do amor e da oração dele, traz ela de volta à vida. Pro azar do Arthur, porque isso só deixa a Guinevere mais apaixonada pelo Lancelot. Sim. Eu não sei quem teve essa ideia do casamento, cara. Ela é muito ruim, velho. Foi o Merlin. Ela é muito ruim. Não, eu sei que foi ele, mas tipo assim, não faz sentido, cara. Primeiro que você vai casar, é 50% dela já. Então, Pois pronto, já ferrou. Você já casa achando que vai separar. Não tá certo. Aí depois Não. você descobre que o verdadeiro amor ainda é o cara, só pra confirmar. É complicado. É tipo, só pra destruir, né, cara? Só pra destruir o coraçãozinho dele, né, coitado? Exato, Sim, cara. sim. Por um tempo até que dá certo, porque você vê que, assim, tanto Lancelot quanto Guinevere são pessoas honradas e eles fazem de tudo pra Ficar junto. pra vencer os próprios instintos, digamos assim. Só que a Sim. Guinevere vai falar assim, mano, foi você que me trouxe de volta, mano. Então não tem coré, cara. É. Não, ela precisa ir numa missão secreta com uma proteção. A Lancelot é o primeiro a aparecer. Não, peraí, eu vou. Não, o cara não tá fazendo esforço nenhum, né? Mano. O cara não tá, velho. Só não crê quem não quer, né, cara? Só não crê quem não quer. Eu compro aqui o discurso do Lancelot. Não é isso. Eu acho que o Lancelot ainda ama mais o Rei Arthur do que a própria Guinevere. Sim. Pelo conceito da tábua, né? Ele acaba se mostrando mais leal do que a Guinevere, é verdade. Sim. Ai, caramba, cara. Não, beleza. Ó, mais um tema, né, cara? É traição, mano, tem muita coisa nessa HQ, velho. E já como vocês estão falando que, né, nada poderia ser deixado de lado, né? A gente não contente no vilãozão que queria dominar o mundo, né? Ainda a Morgana joga o último segredo na cara dele, né? Que ele é a reencarnação do Mordred, né? Aí a mitologia fica completa, né, cara? A gente tem aqui dois cavaleiros que não estão contentes com suas formas atuais, né? Um de longe o Tristão, né? E o outro é o Percival, que assim é praticamente um monstro, né? E os dois, assim, o Percival não pensa, então é difícil o roteiro mostrar o quanto ele está inconformado, mas é mostrado os dois pedindo ajuda pro Merlin para voltar às suas formas, etc. E o Merlin dá de ombros, né? O Merlin é culpado por boa parte das coisas que acontecem nessa história, pra falar a verdade. É verdade, cara. É verdade. Se ele já sabe que o ciclo deu errado no passado, por que ele quer continuar o ciclo, sabe, velho? Vamos tentar refazer diferente, sei lá, né, Merlin? Ele podia falar pro Arthur assim, cara, parte pra outra, velho. Então, tipo, mano, se conforma que vai doer menos. Ah, com certeza. Ninguém é o filho do demônio à toa, né, cara? Aqui ele tá justificando o apelido, né? Não, e é da hora também, né, que aí junto da traição a gente tem todo o arco aí que eu acho muito legal também, né, que é tipo
a gente fica com esse negócio na cabeça que realmente Tristão vai trair. Liberam a Nivirê, né? Que é a bruxa a única bruxa que consegue seduzir o Merlin, né? Porque deu a entender isso. É que, tipo, o Merlin tem poder, até que essa bruxa chega perto dele. Aí, rapaz, aí ele vira um pau mandado e não consegue fazer nada. Não adianta. Apareceu o rabo de saia, mano, o velho vai embora. Aí não adianta. Aí o velho fala, velho, eu posso fazer qualquer coisa. Menos quando tem essa mulher aqui, velho. Ixi, aí não dá mais não. E aí, né, aí a gente também passa por um julgamento, né? Que aí novamente vai jogar na nossa cara, né? Na nossa cara e na cara do Rei Arthur, né? Porque, tipo, o Tristão fala, não fui eu. Então ele fala, então você consideraria o juramento pela Excalibur, né? Se você pegar nela e mentir, você vai pegar fogo, beleza? Não fiz nada. Aí passa na Guinevere, não fiz nada. Aí passa no... Eu acho que ele ainda fez uma zoeirinha, né? Ele podia ter falado simplesmente, não, eu não tentei te matar. Mas ele ainda fala, ó, a única coisa que eu fiz foi pegar a Guinevere. De resto, eu não fiz mais nada. Podia ter ficado quieto, né? Na frente de todo mundo. Podia ter passado sem essa, né? E aí quando ele já fez o teste em todo mundo, né? Que estava lá na cena do crime. E aí ele olha pro Kay, né? E aí ele vai fazer com o Kay e aí o Kay começa a cambalear, né? E aí é legal também, né? Porque, tipo, aí o Kay fala, não, eu fiz, mas eu fiz porque senão a gente não tava se mexendo. Tipo, ele tenta dar a justificativa que, assim, não, o Merlin tava segurando as coisas, a gente tem que descer pro pau. Cara, eu vou falar que é um plot que eu achei, tipo, bem diferente, assim. Meio que fez merda tentando fazer alguma coisa certa, né? Tipo, Eu queria mexer nas coisas que a gente não tava se mexendo. Mas ele falou, cara, eu não esperava que o Merlin fosse tão pau mandado assim. Mano, os caras que não leram essa história vão ter uma impressão bem errada dela, viu? Vou te falar. Não, gente, a gente tá brincando, mas assim, o HQ é fenomenal, tá, gente? Assim, a gente tá botando umas piadas aqui pro podcast ficar mais divertido e tal, mas assim, tanto o traço, né, a gente já falou aí que o traço do Bolland é fenomenal, né, cara, quanto essa história, eu tô relendo, eu vou ler de novo daqui a alguns anos, porque ele é fenomenal mesmo. Né? Dando sequência aí, pela traição, né, independente das motivações, o Arthur fala, eu sou o rei, e eu não devo obedecer o que eu acredito, eu devo obedecer a lei. E a lei é que os traidores devem morrer. Então eles partem pra dar a sentença pro Kay e matar ele. Nesse momento, os aliens atacam, né? Os aliados da Morgana atacam com espaçonaves. E aí a execução é impedida e todos são atacados. E assim, convenientemente, né, o Rei Arthur vai ser atacado e o Kay acaba se jogando na frente pra salvar ele. E assim, só que aí o Tom acaba se jogando também e aí fica mortalmente ferido. E aí eles falam, cara, ó, o Kay já tá morto e o Tom só vai sobreviver por um milagre. E aí o Arthur fala, então nós vamos ter um milagre, a gente vai encontrar o Santo Graal. Aí a história toma aquela guinada que você fala, meu, só faltava esse tempero, né? Só faltava esse tempero, cara. E Cavaleiros estavam na redonda sem buscar o Santo Grau, não dá, né? E agora a gente vê a aventura que a gente estava esperando. Todos os desenrolares aqui, Morgana tentando as últimas cartadas. E o Santo Graal aparece, né? Assim como na lenda, o próprio Percival tem um vislumbre de onde está o Santo Graal e ele acaba encontrando. Em uma cena... É incrível que assim, ele recupera o Graal e por tocar no Graal, ele acaba sendo, digamos, transfigurado e levado... Então ele retorna ao corpo principal e logo depois ele, assim, entra em chamas, meio que tipo... vai pro paraíso, né? Sim. Dando a entender que ele era uma alma nobre demais pra ficar onde ele tava. Ele acendeu, né, Fábio? Sim. E aí quem acaba sendo o real detentor do cálice sagrado é o Lancelot. E aí o guardião até fala, ele pergunta, pô, mas vai acontecer comigo mesmo que fez com o Percival? Ah, não. E o guardião fala, não. Precisa ser nobre, né, Lancelot? Não depois dos pega que você deu na E o Lancelot prova que ele só sabia pegar a Guinevere mesmo, porque deixa escapar o Santo Graal e vai parar lá na mão dos inimigos. Pois é, que guardião, né? E o Santo Graal vai parar na mão do Mordred, que tem uma ideia genial, hein? Transforma o Graal em uma armadura. É. E dentro dessa armadura, ele é imortal. Todas as feridas dele são
curadas. E aí, por que ele vai ficar respeitando a Morgana agora, né? Aí o jogo vira. Ele põe a Morgana no lugar dela. Ele fala, você vai ter o Graal, mas assim que eu terminar de brincar com ele aqui. E a Morgana quer o Graal pra curar a pereba dela, né? Pois é. Assim, me parece que esse é o principal motivo, né? Porque quem poderia achar o Graal seria a Távola Redonda, né? Com o Rei Arthur. Então ela usa eles pra chegar até o Graal e agora ela tá... Eu acho que assim, é muito... pelo que dá a entender, tipo, ela não era o objetivo inicial dela, né? O objetivo inicial dela era simplesmente dominar a Terra com os alienígenas. Quando acordaram o Rei Arthur, ela falou, putz, lá vem os caras me encher o saco. Aí, quando ela começou a perceber que os caras podiam ir atrás de Santo Graal, aí ela falou, opa, vou unir o útil ao agradável, né? Verdade, faz sentido. Bom, e assim, na verdade a busca pelo Santo Graal era só metade da equipe. A outra metade ia salvar... A missão deles era salvar o Merlin. E o Merlin, ele tinha sido aprisionado na base secreta dos alienígenas, que era onde a Morgana tirava a fonte atual dos poderes dela, que é o 10º planeta, assim, do sistema solar, que foi recém-descoberto, né? Então eles dão um jeito de raptar uma nave espacial e com ela ir até o 10º planeta. Aí, bom, Morgana e Mordred perseguem o movimento deles e acabam fazendo o mesmo através de magia. Aqui também a gente tem uma parte muito legal, né, Fábio? E eles vão por magia e o Lancelot e a outra equipe que ficou aqui pegando o Santo Graal, que perderam, eles vão até a Dama do Lago, né? Porque, embora a Dama do Lago tenha a parte clássica da Excalibur, ela também tem uma parte que ela gosta do Lancelot, né? Na mitologia clássica, nas lendas arturianas, que eu me lembre, o Lancelot era um cavaleiro dividido entre Avalon e as terras da Bretanha, né? Ele foi criado em Avalon, se não me engano. Sim. Então ele sempre foi bem dividido entre os dois reinos, digamos assim. Provavelmente essa história da relação dele com a Dama do Lago vem daí. Só sei que novamente a gente tem aqui, né? Quando ela fala, quando retribuir a Excalibur ao Rei Arthur, eu orei para que você também viesse me visitar, meu amor. Aí ele não consegue nem ter tempo de responder, a Guinevere já vira, né? Lancelot, quem que é essa mulher aí? Mas bom, todo mundo vai pro 10º planeta, né? Seja por magia ou seja por viagem espacial, né? Onde a gente vai ter aí o último arco da nossa história, né? Porque aqui agora é só porradaria, né, cara? Só porradaria. Até com a mãe lá dos ETs, né? Sempre tem, né? Todo ET tem um símbolo de uma mãe gigante lá que mantém um planeta, mantém uma nave, é sempre... Não, e é engraçado, né? Porque, tipo, agora eles expressam pra gente o que aconteceu, né? Que chegou a Morgana, tipo, subjugou eles e, cara, eles não querem ser subjugados, né? Ou seja, não são os alienígenas que são malvados, né? É a Morgana que tá usando deles, né? Sim. Partindo aí pros estertores finais, o que a gente tem agora é guerra, né? É guerra, cara, é guerra. Bom, eles descobrem o castelo da Morgana, onde os dois estão escondidos. Meio que acham a rainha-mãe dos aliens, né? A rainha-mãe pede pra eles ajudarem a se livrar da Morgana, que corrompeu os filhos deles. Eles aceitam e eles dão um jeito de invadir o castelo. Mais uma vez, acho que eles são divididos. Primeiro entra uma equipe com Lancelot, que enfrenta o Mordred e acaba sendo derrotado por conta da armadura dele. Na verdade, um vai se infiltrar por dentro e o outro vai atacar por fora pelos portões, acho que pra dar uma distração, alguma coisa assim. Bom, mas enfim, eles acabam chegando e quando o Mordred vai acabar de vez com o Lancelot, chega o Rei Arthur e enfrenta o Mordred de uma vez. E aí eles acabam chegando no ponto onde está o Merlin. E aí eles têm aquele negócio, pô, o cara tá usando a armadura de Graal por Deus e o Merlin é o filho do demônio. Junta os dois aí, mano. Quando isso acontece, eles são praticamente derrotados. E no que eles vão fugir, eles veem que toda a frota alienígena tá contra eles. Eles precisam fugir. Só que o Rei Arthur fala assim, não, vão vocês, eu vou acabar com isso de uma vez. Putz, aqui tem uma parte legal, porque logo antes disso, a gente vê o Rei Arthur falando com o Gawain sobre bombas e bombas nucleares. Foi verdade. Fusão e fissão do átomo, etc. E o jeito que o Arthur acha de resolver a parada toda
é o seguinte, ele fala assim, tá bom, há muitos anos atrás eu removi Excalibur de uma pedra, e agora eu vou cravar ela de novo. Meu, e o desenho deixa bem claro o que acontece. O Arthur atinge a pedra e ele acaba partindo um átomo com a Excalibur. Cara, você acredita que eu tinha lido, tá? Das 2 vezes que eu li, eu não tinha feito essa relação, né? Até eles mostram o átomo nitidamente. Sim. A Excalibur quebrando o campo do átomo, né, cara? Então, tipo... Isso é muito legal, assim, a liberdade poética, né? Não, sim, e aí o resultado é uma explosão nuclear que acaba de vez com a ameaça, né? Muito legal, vocês falaram que a Excalibur tava tinindo, né? Tava mesmo. Tava, cara. Acho que da cultura pop é uma das armas mais significativas e poderosas, né? Eu ainda pretendo ler a história original, né? Original, entre aspas. Mas essa história me deixou muito no hype de conhecer... as origens, né, da Távola Redonda. Bom, e aqui, né, acho que para finalizar com a história, né, a gente tem o Tristão se reconhece, ele não é que ele aceita ser mulher e ele sabe que a Isolda vai gostar dele mesmo assim, né? Ele meio que ele se aceita, né, e aceita a situação. E aí a gente termina num beijão aqui, né? Esse arco aqui do Tristão, a gente termina com um beijão homossexual. Esse foi censurado da primeira vez, hein? Com certeza, né? Esse não passou não, velho. Não passou não. Quer dizer, não só o beijão, né? Todo o resto. Tem muito mais que um beijão aqui, na verdade. Aí me desculpa, gente, mas agora, quando a gente vai pro Lancelot e pra Gwynnefer, a Gwynnefer descobre que tá grávida e fala, espero que seja dele. E aí o Lancelot vira com um sorriso safadinho e fala, eu também. Mano, eu juro, tipo assim, eu entendo que é pela história, tipo, vamos continuar então o arco, né, dos grandes reis, mas cara, eu não consigo ver esse sorriso dele, mano, como um sorriso normal. E é engraçado é que na última folha, né, a gente tem o alienígena fugindo de outros alienígenas e ele tirando a Excalibur, né? Eu achei engraçado, né? Porque, tipo, cara, quer dizer que agora outros planetas vão viver essa história. Sim, o ciclo, né? Acho que o Merlin fala muito sobre isso, sobre o ciclo, e sempre ele vai, termina, mas ele sempre volta e começa de novo, então... É legal pensar que lá no 10º planeta isso pode se replicar lá. Eu acho muito legal, né? Até o Fábio estava falando que foi como ele conheceu a mitologia, né? Você vê que é uma abordagem que, assim... Cara, a gente tem mitologia... A gente tem a abordagem da mitologia feita pela... A espada é a lei da Disney, sabe? A gente tem aqui do Camelot 3000. Eu acho que, sim, a gente tem tanta liberdade para pegar a mitologia em qualquer meio de comunicação, né? E até em cada forma, né? Que eu acho isso muito legal, mano. E lendas são formadas assim, né? Cada um conta uma parte e ela vai ganhando corpo e vai ganhando sentido e... Cara, isso aqui pode fazer parte da lenda também, cara. Passa no ano 3000, ainda não aconteceu. Opa, vai saber, né? Vai saber. Pois é, meu. Vai saber. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês já tenham lido Camelot 3000, ou se não leram, vão ler. É uma história que vale muito a pena. Vale reler, porque sempre tem os seus detalhes também. Então, fique à vontade aqui para participar do nosso cast, agregar o assunto. Se esqueceram alguma parte, quer corrigir alguma coisa, estamos aqui abertos a ouvir nossos ouvintes. E para você participar é muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio para o WhatsApp, o 11 96244 9417. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, no @podcastagaqueiros, e conheça nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, conheça as recompensas. E se você não está naquele momento para ajudar a gente financeiramente, indica a gente, compartilha um dos nossos programas. Você conhece algum amigo que possa gostar de algum tema que a gente já falou, ou tem alguém aí que você fala, esse cara acho que deveria entrar no mundo dos quadrinhos. Temos muitos programas aí que com certeza vai indicar alguma história boa que para qualquer pessoa que não conhece quadrinho pode começar por qualquer história que a gente já abordou, né, pessoal? Com certeza. Acho que tem uma variedade já bem grande aí dos nossos programas, né? Isso é. Com certeza. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou.